Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Análise Bíblica. Se você não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações para que você seja notificado dos novos vídeos. Também deixe o seu like para nos ajudar, porque isso fortalece muito o nosso canal. E também compartilhe este vídeo, este canal nas suas redes sociais. Fazendo isso, você vai estar me ajudando bastante e eu ficarei imensamente agradecido e orarei pela sua vida. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical das Revistas da CPAD. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020, falando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Estamos estudando o livro de Jó, um livro muito inspirado por Deus, que nos traz lições maravilhosas. Então fique aí ligadinho, assista o vídeo até o final, a lição até o final, para você ser abençoado. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8, que tem por título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta, O texto áureo está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática diz, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Olha aqui, a verdade prática ela já respondeu a pergunta do tema. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A lição, a leitura bíblica em classe, está no livro de Jó, capítulo 11, do 1 ao 10, e também no capítulo 20, do 1 ao 10. Você pode fazer a leitura aí na sua casa, é só pausar o vídeo, fazer a leitura, porque é muito importante, é o que eu sempre digo aqui, em nossas aulas, que a leitura bíblica ela é a base da lição. Então, se você negligenciar a leitura bíblica, a leitura com calma, a leitura prestando atenção, você vai ficar prejudicado no seu ensino, no seu aprendizado. A lição ela tem 3 pontos. Primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Segundo, a conversão como resposta à aflição. E terceiro ponto, Deus julga e castiga os pecadores. Então vamos lá, iniciando a lição. Então hoje nós vamos estudar, a título de introdução aqui, o terceiro amigo de Jó, que é Zofar. Zofar, ele foi o mais duro dos seus amigos, e ele só faz 2 discursos, ao contrário dos outros 2, ele faz a Bildade, que fazem 3 discursos cada um, contra Jó, argumentando sobre o problema do sofrimento de Jó. Bildade, o Zofar, ele é mais duro em suas acusações, Dá uma impressão de que ele já vem ouvindo os diálogos e ele já está um pouco alterado, talvez nervoso com o Jó não confessar um suposto pecado, então ele já começa o seu argumento com mais rudeza, ele é mais rude, ele é mais duro e ele também só faz 2 discursos. O tópico 1 diz, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então, Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino
ele vai praticamente na mesma linha dos seus dois amigos, né? Jó está em pecado e Deus está sendo justo em puni-lo por causa do seu pecado. E, por outro lado, né, uma outra parte da sua teologia era que o justo, né, os bons nunca passam por tribulação. Nunca passam por tribulação. Então, essa era a mentalidade de Zofar, o que, na verdade, não é correto, porque o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, é um ensinamento errôneo dizer que os bons não passam por tribulação. O subtópico 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa, né? Jó, ele estava se defendendo, das acusações. As suas defesas levaram Zofar a julgá-lo, dizendo: você está se autodeclarando puro, você está dizendo que você é puro e automaticamente você está colocando Deus como um injusto. Então Zofar acusou Jó, né, desta maneira. Ele acusou Jó, né, de que Jó estava tentando ser melhor do que Deus. Os argumentos de Jó em sua defesa levaram Zofar a pensar assim: você está se declarando justo e está dizendo que Deus é injusto. Na verdade, não era isso que estava acontecendo, né? Mas Zofar, ele insistia, como os dois amigos, que Jó estava em pecado. Isso não era verdade. Subtópico 3. Tolos se passando por sábios, né? Então aqui, Jó, se você olhar em Jó capítulo 12 e versículo 2, você vai ver que Jó usa um tom de ironia, né? Porque ele já está cansado. Já é o terceiro amigo, né, que argumenta com ele. Já tinha argumentado, Bildade já tinha argumentado, e Zofar já está argumentando, né? Então Jó usa de ironia, né? Jó usa de ironia ali com seu amigo e com seus amigos, diz: vocês são um povo e convosco morrerá a sabedoria. Na verdade, em tom de ironia, né? A ironia é uma figura de linguagem. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal sobre figuras de linguagem. Então você pode acessar e ir lá em ironia para você ter alguns exemplos, né, de textos escritos no tom de ironia na Bíblia Sagrada. Então, mas Jó, na verdade, o que Jó estava dizendo é que eles não sabiam nada, né? Não sabiam nada. Jó 13:4 diz: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Ou seja, vocês estão inventando mentiras contra mim. Vocês vieram aqui para curar minha ferida, né? Vamos dizer assim, minha ferida emocional, me ajudar, mas vocês, na verdade, não estão fazendo aquilo que vocês deveriam fazer. Vocês são médicos que não valem nada. Então Jó, ele rebate as acusações dos seus amigos, né? Então esse ponto de número 1, ele nos mostra isso, né? Que Zofar, ele dizia: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Na verdade, o pecador que não se arrepende, ele precisa sofrer as consequências dos seus atos. Porém, o problema da teologia de Zofar é que Jó não estava em pecado. Jó não estava em pecado, então esse era o problema. Então, vamos lá. No ponto 2, diz a conversão como resposta à aflição.
O subtópico 1, a purificação moral. Então, ele não tinha dúvida de que Jó estava em pecado. E ele diz, Jó, se você se purificar, Deus vai te abençoar e você vai sair dessa. Né? Deus vai te abençoar e você vai sair dessa. A teologia de Elifaz era isso. Está em pecado, ele era muito lógico, né? Abandona o pecado e a tribulação acaba. Era isso que ele estava fazendo com Jó. Só que aí, isso se constituía, na verdade, numa barganha contra Deus, né? Numa negociação. E aí tem o subtópico 2. É possível negociar com Deus? Será que Deus aceita a barganha? Nós não podemos esquecer que tudo que nós temos, tudo, desde a área espiritual até a área material, é pela graça de Deus. Deus não é um barganhador. Deus não é um negociante. Ele é um Deus gracioso e justo. Então não tem como barganhar com Deus. Zofar estava propondo uma barganha. Jó, você conserta a sua vida, que não estava desconcertada, né? Imagina o sofrimento de Jó, ser acusado por algo que ele não estava cometendo. Você abandona o pecado e você vai ser abençoado e a tribulação vai acabar. Era uma barganha com Deus. Mas nós não podemos esquecer que não podemos barganhar com Deus. O subtópico 3, nós vemos a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Se você ler o capítulo 12 e 13, você vai ver isso, né? Que não dá tempo aqui da gente ler. Mas você vai ver que diante do silêncio de Deus, Deus não respondia a Jó o que ele queria saber, né? E os amigos molestando Jó, dizendo que ele estava em pecado, porque ele estava sofrendo, né? Então ele mostra alguns sinais de desânimo. Isso mostra, né, a condição humana de Jó. E aí prova que o justo também sofre. Não é só os ímpios, né, por causa do seu pecado, mas o justo, mesmo não tendo pecado, ele também passa por aflições, né? Então nós vemos aí nesse tópico que Zofar estava propondo, né, uma barganha. Se Jó se convertesse daquilo que ele não tinha problema, não tinha erro, ele seria purificado moralmente e a sua angústia iria acabar. Essa argumentação chegou a provocar desânimo em Jó, né? Aqui eu abro um parêntese e faço uma aplicação para nós, né? Não desanimemos quando nós formos acusados de algo que nós não praticamos. Deus, ele é justo, Deus, ele é soberano, ele é fiel. E a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então vamos lá para o tópico 3, né, o tópico 3 também o último da nossa lição de hoje, que diz: Deus julga e castiga os pecadores. Você pode ver que ele que Zofar vai sempre na mesma linha dos amigos, né? Muda o discurso, mas mais ferrenho, mas vai mesmo nas mesmas verdades, né? Nas teologias que eles acreditavam ser verdade. Subtópico 1, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, né? Do versículo 1 até o 10. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Então aqui, Zofar, ele era tão astuto nas suas colocações que ele quase, né, nos engana. Por quê? Porque o que Zofar entendia? O ímpio tem que sofrer, o justo
nunca sofre. Agora, ele vê a prosperidade dos ímpios e ele vai fazer uma observação em cima disso. Ele vai dizer, ó, realmente, eles prosperam, porém isso dura só um instante, isso vai passar. Ou seja, parece que Zofar ele está falando algo correto, né? E não está, na verdade, de todo errado. O problema era a intenção de Zofar, né? Ele dizia assim, ó, o justo não sofre, o ímpio sofre. Às vezes ele tem um período pequeno de prosperidade, mas logo isso vai acabar, né? Então dá uma confusão aqui, né? Se a gente não prestar atenção e não ver o contexto do livro, o que já estava acontecendo, provavelmente a gente vai cair no erro de dar razão para Elifaz, né? E no subtópico 2, Jó diante de um paradoxo. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditória pela experiência. Então aqui parece que houve uma troca, né? Dá uma impressão de que Zofar estava certo e de que Jó estava errado, porque Jó começou a olhar a experiência. Zofar falava, ó, a prosperidade dos ímpios dura pouco, né? A prosperidade dos ímpios dura pouco, porém, Jó olhava e falava, não, a experiência não diz isso. E você vai ver aí que Jó vai falar, né, que os ímpios, né, lá no capítulo 21, versículo 13, eles passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Então parece que Jó tomou o lugar errado, né? E Elifaz tomou o lugar certo. Mas se nós não prestarmos atenção, nós precisamos ver que Jó aqui ele está angustiado, né? E Jó está desanimado. Ele passou por um período de desânimo de tanto sofrimento que ele estava passando. E aí ele acaba fazendo uma observação, né, na vida dos ímpios, como fez Asaf, né? Só que aí a verdade vem à tona, né? A verdade vem à tona. Qual que é a verdade que vem à tona? Que a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana. Ou seja, Deus ele manda chuva na horta do justo e também do ímpio, né? Ele manda chuva para todo mundo, o seu sol nasce para todo mundo. Isso os estudiosos chamam de graça comum, né? Deus, ele programou a natureza para abençoar a terra, a chuva que cai do céu para molhar a terra e para produzir, né? O que nós devemos levar em consideração não é a prosperidade material do ímpio, mas o fim que ele terá na eternidade. Essa deve ser a nossa visão, para não desanimarmos e não cairmos no erro de Asaf, né? No Salmo 73 a Bíblia diz que os meus pés quase se desviaram, porque eu observei a prosperidade dos ímpios ali, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então nessa lição nós aprendemos o seguinte, que a teologia de Elifaz, ela era a seguinte, ó, o justo não passa por tribulação. Mas lembra do tema da lição? É uma pergunta. O justo não passa por tribulação? Passa sim. Passa, mas passa com Deus na frente, né? Com Deus do seu lado, com Deus na sua proteção. Esse é o diferencial de quem serve a Deus, né? Todos passam por tribulação, porém quem serve a Deus tem Deus ao seu lado para passar a tribulação juntinho com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, tá? Deixe o seu like aí, acione o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e você vai estar me ajudando e me abençoando muito. Espero que esta aula sirva de bênção para a tua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima lição.